Bem-vindos a mais uma análise profunda aqui no Pode Crer na Bíblia. Olá a todos! Hoje a gente mergulha na lição 02 do guia Bíblia Fácil Apocalipse. O título é As 7 Igrejas do Apocalipse. E lembrando, pessoal, esse guia completo, tá disponível para baixar de graça. O link na descrição. Exato! E nossa missão hoje, é explorar as mensagens que foram direcionadas a essas 7 igrejas lá do Apocalipse, capítulos 2 e 3. Vamos tentar entender o contexto histórico delas e também o significado profético que o material de estudo atribui a cada uma. Certo. Conforme Apocalipse, capítulo 1, versículo 11, João recebeu a instrução, escrever o que via e mandar para 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Perfeito. Então vamos lá, vamos desempacotar isso aí. Bom, o estudo explica que essas eram sim igrejas literais lá na Ásia Menor. Elas ficavam numa rota postal da época, sabe? Mas ao mesmo tempo, elas também simbolizam 7 períodos diferentes da história da igreja cristã. Desde os apóstolos até os nossos dias. O número 7 na Bíblia, muitas vezes indica isso. Plenitude, totalidade. Interessante essa dupla aplicação. Começando então por Éfeso. A primeira pergunta do guia é: o que o texto bíblico informa sobre a igreja de Éfeso? Isso está em Apocalipse 2, de 1 a 7. Vamos focar em 2 versículos-chave, que são o 2 e o 4 de Apocalipse capítulo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. E logo depois o contraste. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Pois é. Éfeso, que o guia diz significar desejável, representa a igreja apostólica. Aquela do início, pura, ali por volta de 31 a 100 depois de Cristo. Foi elogiada sim pelo trabalho, por testar os falsos apóstolos, o que era importante. Muito importante. Mas veio a advertência por ter perdido o primeiro amor. Aquele fervor inicial, sabe? O material até menciona ameaças doutrinárias da época, como o gnosticismo. Ah, sim! E o docetismo, que eram desafios reais ali. Certo. De Éfeso, a gente segue para Esmirna. A pergunta número 2 do guia é: o que o texto bíblico informa sobre a igreja de Esmirna? Apocalipse 2, versos 8 a 11. O verso 10 é bem direto. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Esmirna, ou mirra, um nome sugestivo, simboliza a igreja perseguida. Isso aí por volta de 100 a 313 DC, segundo o guia. E o interessante, não tem repreensão para ela. Nenhuma. Verdade. Aqueles 10 dias são interpretados como 10 anos literais de perseguição muito severa sob o imperador Diocleciano, ali de 303 a 313. Um período que, como o estudo aponta, terminou com o famoso Edito de Milão do Constantino. Entendi. Agora, Pérgamo, aqui a coisa fica bem interessante mesmo. Pergunta 3. O que o texto bíblico informa sobre a igreja de Pérgamo? Apocalipse 12, verso 12 a 17. O versículo 13 menciona algo forte. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Uau! Pesado, Pérgamo, que significa elevação, representa, segundo a linha do guia, a igreja que começou a fazer concessões, a se unir com o Estado. Isso depois do fim das perseguições, ali entre 313 e 538 depois de Cristo. Faz sentido a transição. Pois é. E o trono de Satanás? O estudo associa isso à crescente influência pagã dentro da igreja. O período termina em 538 depois de Cristo, data que o guia indica como o início da supremacia papal. Chegamos então em Tiatira. Pergunta de número 4. O que o texto bíblico informa sobre a igreja de Tiatira? Apocalipse 2, 18 a 29. O verso 20 traz uma advertência bem específica. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa. Tiatira, sacrifício de contrição. Corresponde, na leitura do guia, ao longo período da Idade Média, mais ou menos de 538 até 1517 DC. Foi um período marcado pela supremacia papal e pela introdução de muitas tradições e costumes que o guia aponta como contrários à Bíblia. Tudo isso simbolizado por Jezabel. Entendi a associação. Mas mesmo nesse período,
O estudo lembra que houve grupos fiéis, como os valdenses, que preservaram a fé. O período encerra em 1517, com o início da Reforma Protestante de Lutero. Vamos para Sardes, pergunta 5. O que o texto bíblico informa sobre a igreja de Sardes? Apocalipse, capítulo 3, versos 1 a 6. O verso 1 é impactante. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Forte isso. Muito forte. Sardes, que pode significar cântico de alegria ou o que permanece, representa o período da Reforma, ali de 1517 a 1798, segundo o guia. Apesar de um começo promissor com a Reforma, a Igreja, de modo geral, teria se tornado espiritualmente morna, formalista. Daí, o estás morto. Uma formalidade sem vida. Exato. Mas, como diz o verso 4, ainda havia poucas pessoas fiéis ali. O período termina para o guia em 1798, com a prisão do Papa Pio VI, por ordem de Napoleão, um evento visto como cumprimento profético. Agora, Filadélfia. Pergunta 6. O que o texto bíblico informa sobre a Igreja de Filadélfia? Apocalipse 3, versos 7 a 13. A gente destaca o verso 8. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Filadélfia. Amor fraternal. Que nome bonito, né? Simboliza um tempo de grande reavivamento missionário e um interesse renovado no estudo das profecias, ali entre 1798 e 1844 DC, especialmente Daniel. A porta aberta representaria, então, uma grande oportunidade para pregar o Evangelho. O guia foca muito no movimento do Segundo Advento, liderado por Guilherme Miller como central nesse período, culminando na data de 1844. E por fim, chegamos a Laodiceia, a última igreja. Então, o que significa tudo isso? Pergunta 7. O que o texto bíblico informa sobre a igreja de Laodiceia? Apocalipse 3, 14 a 22. Os versos cruciais aqui são o 15 e 16, sobre a mornidão, né? O 18, com aquele conselho bem prático. Sim, o conselho é muito rico. Ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas, colírio. E, claro, o verso 20. Eis que estou à porta e bato. Laodiceia, povo do juízo. Representa, de acordo com o guia, o último período da história da Igreja, que iria de 1844 até a volta de Cristo. É caracterizada pela autossuficiência espiritual, pela mornidão. Sou rico, estou abastado, não preciso de nada. Essa é a questão. Exatamente. E o conselho divino usa símbolos ligados à própria cidade de Laodiceia, que era um centro bancário, ouro, de indústria têxtil, vestes brancas, e tinha uma famosa escola de medicina, colírio. Tudo isso para indicar a necessidade de fé genuína, ouro, da justiça de Cristo, vestes brancas, e do discernimento espiritual pelo Espírito Santo, colírio. Faz todo sentido a aplicação. E o convite do verso 20. Eis que estou à porta e bato. É um chamado individual, direto de Cristo, tão atual. Essas mensagens antigas, segundo ele, ecoando através dos séculos, oferecendo lições esse panorama profético que alcança os nossos dias. É fascinante, não é? Porque o estudo nos situa. Bom, nos situa no período profético de Laodiceia. Mas a pergunta que fica é, a condição espiritual descrita precisa ser a nossa? Boa pergunta. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, mostra Cristo batendo a porta do coração individual. A escolha de abrir, de ter comunhão com Ele, é totalmente pessoal. Um pensamento final muito importante esse. Pessoal, reflitam sobre isso. E olha, se esse conteúdo ajudou vocês, se trouxe luz, não deixem de curtir, de compartilhar com os amigos. E claro, se inscrevam aqui no canal Pode Crer na Bíblia para mais análises como esta. E o convite mais importante, né? Para quem quer realmente se aprofundar em cada detalhe que a gente conversou aqui, baixem o Guia de Estudo Bíblia Fácil Apocalipse. É gratuito. O link está aqui na descrição. É um recurso, olha, valiosíssimo. Com certeza. E amanhã a gente continua a nossa exploração diária, viu? Vamos abordar a lição 03, o Trono de Deus e o Livro Selado. Esperamos vocês. Até lá, pessoal. Até a próxima.